Olá, boa noite. Eu sou o professor Gustavo Raposo. Eu tenho mestrado na área de Geografia, sou especialista em geoprocessamento e trabalho com georreferenciamento de imóveis rurais. Tá? Estamos hoje aqui para dar início à disciplina, né, de introdução ao geoprocessamento e georreferenciamento. Né? Quero desde já agradecer a participação de vocês alunos por estar assistindo esse vídeo. E vamos, né, por seguinte, né, acompanhar os slides. Bom, afinal, né, o que é geoprocessamento? Tá? Então, geoprocessamento é uma área, né, que está ligado oficialmente à área da geomática, né? Então, ele engloba o total de conjunto de técnicas ou tecnologias ligadas, tá? A informação espacial, quer seja no tocante a coleta, tratamento e análise desses dados. Então, quando a gente tem uma ciência onde tem coleta, tá? A gente tem análise de dados e a gente consegue compreender um determinado fenômeno espacial ligado também às tecnologias para isso, tá? Nós vamos ter a geomática, tá? Justamente que é ligada ao geoprocessamento. Bom, e aqui a gente vai ter um infográfico, tá? É questão do geoprocessamento, onde, tá? Nós vamos ter o geoprocessamento, tá? As geotecnologias, que inclusive no curso de georreferenciamento de imóveis rurais, nós vamos utilizar essas geotecnologias, nós vamos utilizar o posicionamento geodésico por GPS, nós vamos utilizar o sensoriamento remoto, tá? O próprio geoprocessamento e o SIG, né? Que aí nós vamos ter a aplicação da topografia, da fotogrametria, a questão dos bancos de dados geográficos, o sensoriamento remoto e o WebGIS. E o SIG, né? Essa é uma pergunta interessante, tá? Para nos fazermos. Então, sigla, tá? Que em inglês é o GIS, tá? Ou GIS, simplesmente, se a gente fazer uma tradução, tá? Mais aportuguesada, tá? É uma sigla para conceituar Sistema de Informação Geográfica. Então, é muito comum utilizar o termo SIG para referir-se ao geoprocessamento e vice-versa. Portanto, são dois conceitos distintos. Geralmente, SIG está mais atrelado à questão do hardware, do programa, do hardware, do computador, desculpa, do software, né, do programa que você está utilizando. Então tem aqui, o SIG é um composto não apenas de software, né, não é somente o QGIS, não é apenas o ArcGIS, não é apenas o Topcon Tools, o próprio AutoCAD, tá, mas também por metodologias aplicadas, né, dos dados a serem coletados e tratados, hardware específicos de bom desempenho, tá, como os scanners, coletores de dados GPS e recursos humanos, ou seja, o profissional que vai operar. Então, o SIG, nós vamos ter software, nós vamos ter hardware e nós vamos ter a manipulação desses dados através do indivíduo, tá, da componente humana. Então, isto é o SIG. Então, ó, SIG, nós vamos ter recursos humanos, o indivíduo, o profissional, o hardware, porque sem a máquina nós não conseguimos trabalhar, tá? Os dados que nós vamos trabalhar, nós vamos coletar lá no nosso campo, no nosso levantamento, o software, ok? O software que nós vamos trabalhar, seja ele Topcon Tools, seja ele ArcGIS, QGIS, depende da metodologia, depende do trabalho que a gente vai utilizar e depende da prática do indivíduo com o software. Por quê? Porque se o indivíduo não tem prática nenhuma com o software, não adianta ele usá-lo. Ele tem que usar o software que ele tem a prática, que ele conhece, tá? E também as metodologias, que no caso do georreferenciamento de imóveis rurais, que é o nosso objetivo, as metodologias estão ligadas justamente aos manuais de confrontações do INCRA e de posicionamento, ou seja, as normas técnicas do INCRA é que vão servir de base para a nossa metodologia, somente elas, tá? Toda e qualquer metodologia que fuja ao padrão do INCRA, o nosso levantamento estará errado. Por quê? Porque é o INCRA que regulamenta a questão do georreferenciamento de imóveis rurais, tá? Então, a metodologia que eles aplicam são as metodologias que são as aceitadas. Bom,
E a gente vai ter que ter uma noção também básica aqui de dados geográficos, tá? Dado, tá, é uma informação. E toda e qualquer informação nós temos que trabalhá-la, tá? No caso, quando a gente vai ao campo, nós levantamos alguns dados e depois vamos trabalhar esses dados e espacializá-los. Resumindo, nós vamos colocar ele na dimensão da superfície terrestre e a gente tem que ter essa noção, tá? E os dados geográficos, tá? Então, são dados que possuem coordenadas geográficas, ou seja, eles possuem uma latitude e possuem uma longitude, tá? Salvo alguns dados, nós vamos também uma terceira componente, tá? Que vai ser o plano da altitude. Então, nós vamos ter latitude, longitude e altitude, certo? Então, o dado geográfico, ele pode ser um dado, tanto um dado vetorial, quanto um dado matricial, certo? Um dado raster. E nós vamos perceber a diferença de um dado vetorial para um dado matricial. Exemplo. Aqui nós vamos ter alguns tipos de dados vetoriais. Nós vamos ter o dado de linha, representado pela superfície. Nós vamos ter o dado de polígono, representado pela área, e o dado de ponto. Tá? Bom, Gustavo, qual vai ser a diferença básica entre esses dados vetoriais? O dado vetorial, a gente tem que ter em mente que vai ser um vértice, tá? E esses vértices vão ser ligados por linhas, tá? Que vão formar uma determinada superfície, com exceção dos pontos, onde os pontos nós vamos ter somente os vértices, tá? Nós não vamos ter, desculpa, essa ligação com as linhas. Então, quando nós queremos retratar, por exemplo, um levantamento de uma área de estrada, de ferrovia, uma estrada de, uma sinuosidade, um rio, um córrego, tá? Nós vamos tratar o nosso dado vetorial como um dado vetorial do tipo linha. Então, nós vamos ter controle dessas sinuosidades. Quando nós queremos tratar o nosso dado vetorial, uma área específica, uma fazenda, um imóvel, um perímetro qualquer, tá? Para um cadastro, né? No caso, o levantamento de uma área, né? Um georreferenciamento de um imóvel, nós vamos ter justamente o fechamento de uma área, onde nós vamos pegar as coordenadas dos vértices específicos que delimitam a área com seus confrontantes e no final esses vértices vão ser fechados por segmentos de retas que vão delimitar o perímetro. E os pontos são utilizados para feições específicas. Por exemplo, você vai fazer um mapeamento onde nós temos, por exemplo, espacialização de determinados fenômenos. Exemplo, eu quero saber quantos postos de gasolina tem em determinado bairro, fazer esse levantamento. Você vai lá com o GPS, pega o ponto, esse ponto vai ser materializado em um plano e colocado no espaço. Tá? Então vai ser a representação de uma determinada superfície. Ou então saber quantos hospitais tem em determinado município. Você vai lá com o GPS, tá? Pega a coordenada daquele ponto e depois coloca por um plano. E você vai saber quantos hospitais atendem toda uma região metropolitana. Então são pontos específicos, locais específicos de um determinado levantamento. Isso aí vai depender justamente do profissional. Qual tipo de levantamento a gente vai fazer. E aqui nós temos a estrutura matricial, tá? Diferentemente de uma estrutura vetorial. A estrutura matricial ou raster, tá? É mais comum vocês encontrarem esse tipo de nomenclatura, raster, é uma grade de colunas por N colunas por N linhas, tá? Vão formar uma matriz, então por isso o nome estrutura matricial. Aqui nós temos uma estrutura vetorial sendo representada de forma matricial. Percebam, a sinuosidade aqui, tá? Dessa estrada, o córrego, enfim, tá? Sendo representada de forma matricial, sendo colocada por N linhas por N colunas, tá? Que cada quadradinho desse aqui forma o que a gente denomina de pixel. E cada pixel
junto um do outro vai compor justamente a imagem. E nós vamos ter, tá, os principais formatos de dados vetoriais, que vão ser o formato shapefile, tá? Quando você salva um arquivo vetorial, seja esse arquivo de polígono, seja esse arquivo de ponto, seja esse arquivo de linha, tá? Esses arquivos, tá, podem estar no formato shapefile, que é um formato quase universal. Todo e qualquer software de geoprocessamento, georreferenciamento, abre o tipo de arquivo shapefile, certo? Nós vamos ter o DWG e o DWX, tá? Que vai ser o tipo de arquivo utilizado nos softwares, principalmente da construção civil, tipo o CAD, tá? O KML, que é um tipo de dado, tá? Que é tipo do Google, tá? Quando a gente pega a coordenada do Google, e o GPX, tá? Que é geralmente extraído de alguns tipos de GPS, tá? Outros exemplos de dados matriciais vão ser as imagens de satélites, as ortofotos e as fotografias aéreas. Por exemplo, aqui nós vamos ter uma imagem de satélite. Dentro dessa imagem, ela está dividida por milhares de linhas, por milhares de colunas, e cada linha e coluna desse cruzamento vai formar um pixel, que cada pixel desse vai dar justamente a formatação dessa imagem. Aqui é foto aérea, tá? Onde nós vamos ter o advento da aerofotogrametria, onde nós vamos ter a manipulação de uma foto com sensores embarcados em uma aeronave que vai sobrevoar determinada área e pegar o imageamento dessa área. E a ortofoto. A ortofoto é uma imagem melhorada, onde nós vamos ter justamente um relevo mais sobressalente, resumindo, um relevo que está saindo, que dá a impressão de profundidade em 3D. Tá? Então, eu espero que com essa breve explanação vocês possam ter tido alguma noção, tá, dessa questão da introdução de geoprocessamento. E caso alguém tenha alguma dúvida, tá, estou à disposição no ambiente virtual da 11elo, tá, e estou à disposição para qualquer esclarecimento. Vejo vocês, até mais. Grande abraço.